Primeira questão é essa. Elas são um pouquinho longas, mas é preciso que a gente tenha essa paciência em ler um texto e entender o que se pede. De acordo com o artigo 4 da Resolução CNE/CP número 2, de 22 de dezembro de 2017, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de Educação, PNE, são considerados objetivos de aprendizagem e desenvolvimento a serem desenvolvidas pelos estudantes. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, ou seja, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. 5. Valorizar a homogeneidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao empreendedorismo e perpetuação do capitalismo estrutural. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. Letra D. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5. E são corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. Vou voltar lá no texto, para a gente ver o que pode estar errado aqui. Essa questão ela está levando em consideração o que falam nas competências da aprendizagem, né? Aquelas 10 competências. Ele botou 5 aí, então a gente tem que verificar se tem alguma que esteja fora do contexto. Alguma coisa? Vamos analisar, então, aqui as nossas assertivas que tem na questão. Vamos lá. A primeira, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa afirmativa é correta? Acredito que sim, professor. Tem mais de uma, né, correto? Acho que é 1, 2, 3 e 4. Acho que a quinta não corresponde, não, porque faz escolhas alinhadas ao empreendedorismo e perpetuação do capitalismo estrutural. Perfeito. Então, é isso aí. Perfeito. Aqui a quinta é que está saindo a princípio, a quinta sai totalmente do poder da BNCC, porque
A BNCC ela não fala em empreendedorismo, ela fala, na verdade, em a criança ou o indivíduo ele conseguir resolver problemas no seu cotidiano. Ele não fala em empreendedorismo, fala em conseguir resolver problemas. Então, aqui a gente já pode tirar logo de cara. Nós achamos a 1, 2, 3 e 4. Então, estou dizendo que a 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Isso? Sim. Então, vamos lá ver qual é a resposta certa. Tá. Então, para vocês, a letra C é a resposta certa. 1, 2, 3 e 4. Acredito que sim. Vamos ver, então. Então, a correta é a letra C, realmente. A letra C é a que está correta. Então, a 1, nós temos a 1 que está correta. A 2, que exercitar a curiosidade intelectual. Isso é aquela tecnologia, né? Fala em tecnologia, fala em poder, o conhecimento científico. A 3, em permitir que as ideias culturais possam ser colocadas em sala de aula, também está correto. E a 4, utilizar diferentes linguagens para conseguir expressar-se dentro de um ambiente de educação. Então, a 1, 2, 3 e 4 realmente estão corretas. Perfeito. Então. Vocês estão começando a ficar bom, hein? Vocês vão dar bem na prova. Que bom. Vamos para a segunda. De acordo com o artigo 8º da Resolução CNE/CP número 2, de 22 de dezembro de 2017, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, os currículos coerentes com a proposta pedagógica da instituição rede de ensino devem adequar as proposições da BNCC à sua realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes, devendo 1. Contextualizar os conteúdos curriculares, identificando estratégias para apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, conectá-los e torná-los significativos, com base na realidade do lugar e do tempo nos quais as aprendizagens se desenvolvem e são constituídas. Número 2. Decidir sobre formas de organização dos componentes curriculares, disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar, e fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo que se adotem estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem. Número 3. Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas comunidades, seus grupos de socialização, entre outros fatores. 4. Conceber e pôr em prática situações e procedimentos meritocráticos para motivar e engajar os estudantes nas aprendizagens. 5. Construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa e classificatória que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da instituição escolar, premiar professores e alunos. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. Letra B. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. Letra C. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5. Letra D. São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5. E letra E. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5. E aí? Eu acho que é 1, 2 e 3, porque a 4 fala em meritocráticos, né, para motivar e engajar os estudantes, e a 5 é construir e aplicar procedimentos de avaliação somativa e classificatória, que levem em conta os contextos e condições de aprendizagem. Isso aí não condiz com a BNCC. Eu acredito que seja 1, 2 e 3. E aí? Só concorda? Também concordo, professor. É mais... Eu também concordo. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3?
Vamos ver qual é 1, 2 e 3 aqui. Isso. Então, 1, 2 e 3 é a letra A. Então, todos concordam que é a letra A? Também concordo. Até Eu porque também. as 5 fala de prêmios. Vamos lá, então. Então, a letra A é a correta, realmente. Estão ficando boas, hein? Estou gostando de ver. Realmente, a 4 e a 5 estão erradas pelo motivo que já foram citados. Acho que caiu. A meritocracia ainda não está dentro do contexto da BNCC. E também, avaliação somativa e classificatória, você não precisa classificar o aluno para verificar se ele está entendendo ou não a matéria. O desempenho é avaliado de forma global e não classificatória. A classificação ela acaba restringindo o acesso. A letra A, então, é a correta. Vamos para a terceira. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a ideia Professor, de... desculpa. A certa ficou sendo a A 1, 2 letra e A. 3, correto? Isso, 1, 2 e Tá 3. bom, muito obrigada. Só para confirmar. Muito obrigada. Ok. Que falhou. Vamos lá para a terceira. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a ideia de trabalhar com os temas transversais é um princípio que desencadeia metodologias modificadoras da prática pedagógica, integrando diversos conhecimentos e ultrapassando uma concepção fragmentada em direção a uma visão. Aí, que tipo de visão é essa? É uma visão sistêmica? Uma visão tradicional? Uma visão meritocrática? Uma visão cartesiana? Uma visão linear? Linear. Linear. Sim. Eu acho que é linear também. Por que você acha que é linear? Verdade, professor. Eu não Ela tem não que sei. transpassar. Linear é quando é uma coisa assim, reta, né? Ela é reta. Ela começa de um ponto, vai a outro ponto. Lembra da matemática? É uma linha reta. Linearidade. Professor, Oi. eu entendi a sua expressão aí, quando o senhor mostrou com a mão. Mas, em alguns documentos, quando eu li sobre essa parte, que eu lembro, não lembro de tudo, né, professor? Claro, claro. Diz que transpassa, ela é linear porque ela transpassa, não é só um conteúdo, não é só, vamos dizer, uma disciplina, são várias coisas que ela abrange. E, no caso, não é só do primeiro segmento, vamos dizer assim, até quando se termina o segundo grau. Quando na base ela fala que o conteúdo ele transpassa ele é transversal, ele transpassa várias etapas da educação, é porque, na verdade, ela está dizendo que ele faz parte de vários pontos, de vários momentos da educação. Ele transpassa, na verdade, ele passa de um lado para o outro, ele vai de um para o outro. Quando a gente fala que é uma coisa linear, ela é uma coisa que não tem movimento, ela é uma linha reta, ela segue em frente. Ela não é flexível, ela não tem mudanças. E o currículo ele sofre mudanças. Quando ele fala que o conteúdo transpassa de um ponto para o outro, ele passa, por exemplo, ele ensina soma para uma criança no 5º ano, e no 6º ano ele vê soma de novo. Só que ele vê soma de novo com volume maior, mais profundidade. Então, isso não é linear. Ele não aprendeu, a soma que ele aprendeu no 5º ano não é a mesma soma que vai aprender no 6º ano. Ele vai aprofundar mais. Ele vai fazer a soma com dois dígitos, com 3 dígitos. Então, eu vou aprofundar. Então, ele transpassou de um lado para o outro, mas não foi linear. Então, nesse caso aí, como a minha colega que falou, a Sandra, eu achava que era linear. Se não for linear, tem que ser sistêmica, porque tradicional mesmo. Eu estava em dúvida entre linear e sistêmica. Mas porque é o que mais se enquadra, assim, como resposta, né? Tipo, chute, né, professor? E a BNCC é enorme. Na verdade, você pode matar essa questão. Quando fala tradicional, ela já morreu. Meritocracia também já morreu. Cartesiana também já morreu, porque são coisas muito, vamos dizer assim, duros. São coisas exatas. A linearidade e a sistêmica poderia encaixar, porque você vê muito na base alguma coisa que se parece muito com linearidade.
mas a visão que você precisa ter dessa concepção, quando ele fala principalmente ultrapassando uma concepção fragmentada, então se ele está tirando o fragmento, ele está unindo, está sistematizando, está organizando. Então a letra A é a opção correta, sistêmica. Acho que a Sandra ia falar alguma coisa, Sandra. É que eu estava em dúvida entre a linear e sistêmica, entendeu? Mas eu fui porque é estrutural, né? É um sistema, né? E Isso, é um sistema. a BNCC, né? Ela estrutura um sistema para chegar a um currículo, né? Por si só, a BNCC é um sistema. É um sistema, é. Isso aí, um sistema. Tá. Perfeito, então? Vamos ver se é essa mesmo? Concordo. Então, letra A. Resposta é letra A. Sistêmica. Ok? Alguma pergunta? Não, ficou bem claro. Tá bom. Vamos seguir. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em áreas do conhecimento que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Marque a alternativa correta em relação às áreas do conhecimento. Então, ele está falando aqui quais são aquelas áreas de conhecimento que estão no ensino fundamental. É aquela divisão que a gente já falou aqui algumas vezes. Então, a letra A, linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Letra B, português, matemática, história, ciências da natureza e ensino religioso. Letra C, artes, matemática, ciências, geografia e enriquecimento pessoal. Letra D, educação física, matemática, ciências da natureza e ensino religioso. E letra E, língua inglesa, matemática, ciências e geografia. E aí? Eu acho que a letra C. Eu acho que é a A, mas não tenho Eu certeza. vou na A. É C. Você acha que Arte, matemática, ciência, geografia e enriquecimento pessoal. Você Não, acha que acho é que C? enriquecimento pessoal não tem, não. O ensino religioso, eu acho que não é. Não, é obrigatório agora, é obrigatório. Já está Funcional? não sei se já está sendo válido, mas está sendo Funcional? obrigatório. Já Não, cheguei para falei isso, hein? Enriquecimento Mas pessoal, eu não acho. a escola é obrigada a ofertar, mas eu entendi assim. Mas o pai é que decide se quer que seu filho tenha ou não. Pelo Mas é menos uma porque o Supremo, na obrigatoriedade. época, estava abordando isso. Já é que eu tenha conhecimento, já é uma obrigatoriedade. Eu não sei se eu estou equivocada. Eu só estou com essa C, enriquecimento pessoal. Isso é que eu não estou concordando, professor. Essa palavra do enriquecimento pessoal. Essa expressão você não tem na base. Sim, Então você não tem isso, enriquecimento pessoal, não tem isso. correto. A base pode até pensar numa consequência natural Correto. para a criança, o enriquecimento pessoal, mas ela não coloca isso como ponto, como objetivo da base. Então a letra C realmente não está correta, está errado. Então tem que lembrar quais são as áreas de conhecimentos que estão realmente definidas na base, que são obrigatórias. E aí é claro que a gente não pode pensar assim, mas ficou declarado que o pai que escolhe, que a mãe que escolhe. Acredito que a A esteja mais adequada. Isso não é o que a gente tem que pensar. Eu acho que a A está mais adequada, professor. Tá, né? Linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ou seja, aqui, a linguagem ela entra com português, entra com a arte, com a educação física, lembra a língua inglesa. Isso. Lembra disso? A matemática é a matemática. Sim. Isso aí. Ciência da natureza é A mesmo. Ciência da natureza e ciências humanas, que é história e geografia. Ensino religioso, lembra que eu falei que na primeira parte da base você não tinha o ensino religioso. Sim. E aí na segunda parte já entra o ensino religioso como uma área de conhecimentos obrigatória. Sim. A maioria das escolas ainda não estão aí aplicando esse conhecimento, até porque é uma coisa nova e teria que alterar a grade curricular. E você, para alterar a grade curricular, você tem que mexer em muita coisa. Isso altera a
a carga horária para poder inserir esse conhecimento. Então, eu não sei como é que está sendo isso aí, esse trâmite legal, como é que está acontecendo nos municípios, nos estados. Mas está na base, que é uma área de conhecimento obrigatória. Então, a letra A é a resposta correta. Sim. Professor, por gentileza, qual o número dessa questão, por gentileza? É a terceira, se não me engano, é a terceira que eu estou. Não, é o número dela. Como assim o número? Ela Acho que eu não teve, vi, não. ela não teve continuidade com as outras que o senhor já deu? Ah, não, cada aula que eu trabalho com questões Ah, diferenciadas. então tá bom. Tá trabalhando com dinâmica solta, né? Tá bom. Essa de Obrigada. hoje, né, na de hoje é a terceira questão, Muito obrigada. tá? Então é a letra A, número 3. Tranquilo? Certo, gente? Posso continuar? Tranquilo. Vamos seguir. Sim. Conforme disposto na Base Nacional Comum Curricular, Brasília 2018, os 6 direitos da aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil, e aí eu tenho um espaço, né, para se completarem, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna sobre a BNCC. São questões de preencha a lacuna que exigem que vocês tenham na cabeça o texto para poder preencher, senão acabar se confundindo. Letra A. As condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Letra B. As condições para que as crianças aprendam em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los. Letra C. As condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, esperando o cuidado dos adultos para um bom desempenho no mundo social e natural. Letra D. As condições para que as crianças aprendam em situações nas quais são estudantes e possam vivenciar desafios e serem provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si. E aí? Eu ficaria com a letra A. Letra A. Mais alguém? Fiquei em dúvida entre A e a C, professor. A e a C. Vamos ver. A e a C. A letra C. As condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam Eu acho que é a. desempenhar um papel ativo em ambientes que convidem a vivenciar desafios e a sentir provocados a resolvê-los. Ah, se eu acho que não é não, porque esperando o cuidado dos adultos. Boa, isso aí. Eu acho que essa esperança das adultas não cabe. Quando você coloca esperando o cuidado dos adultos, está colocando a criança em segundo plano. E a Ela fala fica sobre si, dependente, né? ela fala sobre si, os outros e o mundo social e natural. Eu acho que é a. Isso. Aí, na verdade, a A, ela está colocando a criança como protagonista, que é ela que define. Sim. Né? Elas que definem. As caso elas possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Então, aí, a resposta certa é a letra A mesmo. Ok? Obrigada. Alguma pergunta? Não. Próxima. A intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitem às crianças conhecer a si e ao outro. Conforme dispõe a Base Nacional Comum Curricular, Brasília 2018. A respeito da afirmativa da BNCC, assinale a alternativa correta. Letra A. Conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. Letra B. Que não se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se e higienizar-se. Letra C. Que se traduzem nas brincadeiras,
nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. E letra D, parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Eu acho que é a B. B de bola? D de dado. Eu ficaria Pra com a mim, D é de D de dado, dado. B de bola. porque está falando que não se traduzem nas Verdade. práticas. Aí, que não já é Não, negativo. é a B, não a D. Ficaria com a Porque é letra D. incorreta, né? Entendi. É para marcar Letra D, incorreta. Incorreta. A incorreta. Aí a incorreta. É a Aí, incorreta é a B, né? Eu acho. que não Se traduzir. é incorreto, seria então é a B. C. Se não se traduz, então seria C. Olha lá, a intencionalidade, vamos lá, a intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitem às crianças conhecer a si e ao outro. Então, o que permite às crianças conhecer-se a si e ao outro? É conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, tá certo? Ok? Uhum. Que não se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, ou seja, a organização de proposição com as crianças não pode simplesmente se traduzir às práticas de cuidados pessoais. Certo? Tá certo, não se traduzem. Que se traduzem nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Certo? Sim. E a letra D? Letra D. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Essa não está certa? Essa Não tá está correto. certa, então está pedindo a incorreta. A incorreta. Então não é essa. Está pedindo a Essa é incorreta. a correta. Incorreta não é a B? Exatamente. Correta qual é a correta? A B. A incorreta é a B? Sim, eu acho. Porque está pedindo a incorreta. Para mim é a B, porque no caso Se traduzem. se se refere à educação infantil, esse alimentar, se vestir, se higienizar, faz parte. Não, ao contrário. A C, Você não professor. pode limitar A C. a experiência da criança às práticas de cuidados pessoais. Então, essa está correta, não está errada. Exatamente. Ou seja, essa está correta. Você não pode marcar essa, está correta. Então, está pedindo a incorreta. A A incorreta. B e a D estão corretas. Vamos Acho ficar que é entre a C. a A e a C. Então, olha só, na C está o quê? Ó? Que se traduzem nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Também está certo. Também tá. Ah, Então, a letra A, conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. Só isso, conhecer e compreender as relações com a natureza? É Certo? real. É. A gente tem que ter uma atenção muito grande. Sim. A palavra incorreta ela te pode levar para um celeiro muito perigoso. Então, é importante você compreender o que a base quer da criança. Não é só conhecer e compreender as relações. Ela tem que trabalhar isso. Ou seja, a resposta, uma resposta mais completa. Essa resposta, a letra A, ela tá muito fria, ela está muito seca. Então, comparando com as outras respostas, que são mais completas, por exemplo, a letra A e a letra C, praticamente elas se juntam. Mas a letra C é muito mais explicativa, que se traduz nas brincadeiras, nas experiências, nas experimentações com materiais variados, com aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Ou seja, nesse inteirinho aí, ele vai ter uma relação com a natureza, com a cultura, certo? Não é só simplesmente conhecer e compreender as relações. Então, a resposta correta é a letra B. A letra B? É. E foi a que eu achei que estava. Foi a que eu achei que estava certa.
Eu achei que a incorreta era essa. Eu achei que era essa mesmo a resposta. Eu também. Porque a A, o senhor falou que ela está incompleta. Então, seria essa que seria incorreta, porque ela está incompleta. Isso. Eu achei que era B, porque por causa de não traduz as práticas de cuidados pessoais. Porque traduz, né? A gente, na educação, a gente alimenta, a gente ensina os cuidados de higiene, né? Quando a gente fala assim, ó, que não se traduz nas práticas, é que não é entra, somente isso. que não entra. Tem né? mais coisa além disso. Ou Pois seja, na é. verdade, quando ele fala que assim, ó, a intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitem às crianças conhecer-se a si e ao outro, não se traduz nas práticas, nas atividades pessoais. Não é só isso. Tem mais Exatamente. coisa além disso. Sim. Entendeu? Então, quando ele fala aqui que não se traduz, ele está negando que se traduz. Então, na verdade, ele está colocando que isso é uma verdade. Ou seja, não se traduz nas práticas de cuidados pessoais, que tem mais coisas. Tem brincar, tem conviver, tem aqueles 6 itens de convivência que existem. Sim. Não é só alimentar-se, vestir-se e higienizar-se. Então, essa aqui estaria correta, porque ele fala que não se traduz. Então, qual seria certo, então? Bom, aqui no gabarito é a letra B. Sim. A letra B, mas eu entendo que seria a letra A. Eu vou colocar um asterisco aqui. Sim. Que é para a gente dar uma olhadinha, para a gente voltar aqui na semana que vem e ver o que está acontecendo com essa questão. Certo? Então, anotem aí a questão para a gente voltar aqui e ver o que está acontecendo. Ok? Vamos para a próxima. Tá difícil printar. Você quer imprimir? Eu vou voltar, quer? Não, era para printar para guardar. Desculpa, professor. Eu estava com o áudio aberto. Essas videoaulas tá ficando salva lá no Google Sala de Aula, né, professor? Coloquei lá na quinta-feira, se não me engano. Tá bom, Ok. tá ótimo. Vamos lá. Qual é a próxima agora? Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna sobre a BNCC, da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, Brasília 2018, as intervenções educativas com relação às aprendizagens na educação infantil manifestam a progressão ocorrida no processo de ensino quando agrupamos elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças, por meio, letra A, do diálogo com as famílias em reuniões, letra B, da atividade utilizada por meio de uma única linguagem a cada bimestre, letra C, das observações e perguntas após cada atividade prática, letra D, dos diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. A D. Da D. Letra A D de dado. D. D De de dado. dado. D de dado. D. D de dado? Sim. Por que é D de dado? Porque diversos registros, né? Então, a gente tem várias maneiras da gente observar o aluno, né? Através de relatórios, de portfólio, de fotografias, desenhos e textos. Eu acho que é a D. É a C. Letra Tanto C? pelos professores quanto pelas crianças. Eu pensei nisso, na C, por causa disso. Porque a B, a atividade utilizada por meio de uma única linguagem, eu acho que e também não é só pelo diálogo com a família e reuniões, observações e perguntas após cada atividade. Também até poderia ser, mas
Não Eu dá acho para que a fazer mais essa análise. completa é a D de dado, eu acho. Bom, a questão ela tá girando em torno de quê? No quê? Vamos lá, aqui, ó. As intervenções educativas com relação às aprendizagens na educação infantil manifestam a progressão ocorrida no processo de ensino quando agrupamos. Então, na verdade, está falando de avaliação, né? Sim. De de acompanhamento. Sim. Aí você tem. Vai precisar até. Voltou. Perdi aqui. Ah, não, está aqui. Pula mais uma. É na frente. À frente. Aí, aqui. Então, aqui você tem elementos para reorganizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças, por meio. Então, como é que você pode organizar isso? Então, você pode, de diversos registros, Isso. feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores como pelas crianças, como relatórios, portfólios, fotografias, desenhos e textos. Se eu não me engano, tem, na base tem exatamente esse texto lá escrito. Exatamente assim, dessa maneira. Então, a resposta realmente é a letra D de dado. D de dado. Quem dera se caísse tudo assim, professor. Seria muito bom. Olha só, eu tenho visto eu tenho procurado algumas provas dessa banca que eu estou dizendo que vai ser, que é a FGV, e não existe nenhuma prova que ela tenha aplicado com o conteúdo da base. Tem muita coisa em relação à LDB, ao DCN, ao Plano Nacional de Educação, ao ECA, mas não tem nada com relação à base. O conteúdo da base nas provas são muito poucos. Então, não sei até que ponto você vai ter questões na prova que possam vir até a representar um impacto negativo na prova para vocês. Eu acredito que não tenha muita coisa assim. Então, assim, é importante que vocês tenham o conhecimento da base e também tenham o conhecimento da LDB. Eu acho que a Eli está falando com você sobre isso, né? Da LDB. Sim. E também da DCN, que é importante você conhecer isso. É claro que a base hoje ela está totalmente interligada à LDB, que é importante conhecer porque mudou um pouquinho essa visão da LDB. As diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação e mesmo depois de o Brasil elaborar a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes continuam valendo, pois os documentos são complementares. As diretrizes dão a estrutura, a base, o detalhamento de conteúdos e competências. Acabei de falar isso agora, né? Parece que as diretrizes curriculares são normas obrigatórias. Tendo o texto acima como referência inicial, julgue o item quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. Aí vem um texto. Ao orientar a elaboração dos currículos do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular apresenta os objetos de conhecimento e as habilidades pretendidas em cada área e etapa, mas não especifica os formatos de avaliação. Isso reforça o caráter norteador da base, permitindo que as escolas e os professores organizem seus currículos e suas propostas pedagógicas, com a devida adequação aos seus contextos. Isso está certo ou errado? Eu acho que está certo. Certo ou errado? Certo? Eu achei que esse objetivo aí é que eu não gostei nessa fala. Onde está o objetivo? Objeto, né? Eu acho que é objeto, Objeto de conhecimento é uma expressão que a base usa. Ela trabalha com objetos de conhecimentos e habilidades. Tá. Isso aí é a base. Já
tendo a base. Então, está correto. E o professor está livre para fazer a sua avaliação, né? Isso. Eu acho que essa está certa, porque ele está livre para fazer a avaliação. Ele não está livre para definir qual o conteúdo, Sim, né? só o conteúdo, está na mas a base. avaliação é ele que define, não? Isso aí. Então, está certo ou errado? Está Certo. certo, professor. Certo. Eu acho, né? Certo. Então, a resposta é certa. Certo. É uma questão que pode trazer um pouco de confusão, porque começa as diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias. E aí, se você não souber que existe o documento que é a DCN, que são as diretrizes, elas são obrigatórias. A Base Nacional ela é um documento normativo, mas que está ligado diretamente às diretrizes. Então, se você se confundir e entender que as diretrizes curriculares nacionais é a Base Nacional Comum Curricular, você pode começar a achar que está errado, porque ele diz ali que são obrigatórias. E a base não é obrigatória, a base é normativa. Certo? Vamos lá para a próxima. Considerando as metas do Plano Nacional de Educação, PNE 2014 a 2024, do Plano Distrital de Educação, PDE 2015 a 2024, e da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, julgue o item. A falta de definição na BNCC das competências específicas a serem desenvolvidas no ensino fundamental e no ensino médio contribui para o enfraquecimento das ações que asseguram a aprendizagem essencial e, consequentemente, o cumprimento das metas. Para mim está errado. Está errado. Está errado? Por que está errado? Porque a base, ela define as competências e as habilidades, né? As competências. Não existe também esse enfraquecimento entre uma e outra. E aí diz que enfraquece as ações que asseguram a aprendizagem. Isso aí, estão pegando as palavras certas. Para mim, esse plano distrital de educação aqui, entrou aqui, foi novidade. Agora, o plano nacional, tudo bem. Isso é novidade para mim, professor. Esse PDE aqui, ele existe, a gente pode até pegar aqui na... Fazer uma referência aqui dele. Será que tem chance de cair na nossa prova sobre esse? Porque, no caso, esse daí não é referente distrital, não é referente a Brasília? Brasília. Pegando aqui a referência dele, tá vendo? É Brasília. É Brasília. Mas tá, ele na verdade, ele é assim, ele é o mesmo, praticamente, do Plano Nacional de Educação, só que com algumas particularidades, mas é praticamente a mesma. Eu vou colocar aqui para vocês qual é o link para vocês dar uma olhadinha. Vou botar aqui no chat aqui, ó. Está aí no chat, quem quiser acessar, plano distrital. Então, você acha que está certo ou errado? Está errado. Errado, né? Perfeito, é errado. Errado. É errado. Muito bem. Perfeito. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para a etapa do ensino fundamental, propõe para o componente curricular de matemática 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Essa é uma questão da base, mas é uma questão específica. Talvez ela não fosse cair, por exemplo, para quem for fazer pedagogia, para quem for fazer prova de licenciatura para português. Isso é somente para quem vai fazer licenciatura para matemática. Mas é uma questão da base. Então, cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. As unidades temáticas propostas são: aí temos números, álgebra,
geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Letra B, números, medidas de dispersão, grandezas e medidas, raciocínio e álgebra. Letra C, números, variáveis numéricas, probabilidade e estatística, álgebra cinemática. Letra D, números, raciocínio, cálculos de perímetro, resolução de problemas e geometria. Eu acho que é a. Eu Letra acho A. que é a D. D. É chute, mas eu acho que é a D. Mas por que você acha que é D? Tá. Olha, vamos ficar, então vamos iniciar aí a letra A e a letra D. Por que a D não seria? Primeiro porque a D fala em resolução de problemas. E ele fala que são unidades temáticas. Resolução de problemas não é uma unidade temática, ela tá dentro de todas as unidades. Então, todos os temas exigem resolução de problemas. Então, ela está dentro desses temas. Então, a letra D já foi embora. Já cortou, certo? Letra B. Eu acho que é a. Letra A. Letra A, números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. A letra A é a letra correta. Vamos ver aqui, letra A é a correta. Perfeito. Bom, essa é a última questão, a gente tem um tempinho de 13 minutos. Eu vou tentar procurar aqui aquela questão B. Eu agora fiquei aqui focado. Vamos ver se eu acho aqui. Vou dar uma pesquisada aqui para a gente resolver isso logo hoje. Essa aí. Deixa eu buscar aqui na base. Aqui na página 39 da base, está assim o texto. Ó. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si mesma, a si, ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se e higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e ao encontro das pessoas. Eu vou tentar botar para vocês aqui, para vocês lerem isso. Ainda não? Não. Agora que vai entrar. Foi. Isso. Então, está aqui. Ó. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si mesmas. Que é o que estava lá, conhecer a si e ao outro. Certo? Aí parou aqui o texto. Sim. Aí continua aqui. Ó, e de conhecer e compreender as relações com a natureza. Então, aqui está correto. Ó, de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica. Está certo aqui, essa primeira letra A estaria certa, não estaria errado. Que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais. Sim. Então, aqui está que se traduzem nas práticas de cuidados Lá pessoais. diz que Foi não. isso que não pensei, traduz. professor, na hora quando falou. Não se traduz é porque não é. Traduzem, que fazem. Não é só uma coisa ou outra, engloba tudo. Isso. Não é só uma coisa. Aí lá, o erro lá é a palavra não. Não, exatamente. É isso aí. Exatamente. Perfeito. Então, a gente acertou. Então, a questão está correta. Que bom. Então, na verdade, a questão... Deixa eu voltar na questão aqui. No texto lá da base, vai até o outro aqui, certo? A letra A está correta e aqui a letra B não está correta porque a palavra não é que torna incorreta. Certo? Sim. Beleza, então. Então, já acertamos. E, bom, por hoje foi só isso. Ok. Teve pouca gente hoje aqui no nosso grupo, só 31 pessoas. Deve ser por conta da chuva aí, né? Do tempo, isso que eu ia Muita falar, gente pode ter professor. ficado sem Está internet. lampeando muito aqui onde eu moro. Aqui também, onde eu moro. Aqui também está também. rampeando muito. Mas demais. Mesmo. Aqui está terrível, professor. Está muito trovão e relâmpago. Aqui está só relâmpago. Trovão não está dando, não. Bom, graças a Deus. Aqui eu não moro quando chover. Aqui Mas, começou assim, a chover agora. Quando chove, a internet vai embora. Fica muito estável, né? Por sorte, a minha verdade. Acho que no segurou. município todo. Por sorte, a minha aqui ficou legal. Beleza? Então, gente, um abraço aí. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Até amanhã. Adorei a aula. Matemática. Obrigada e boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite, professor. Até amanhã. Até amanhã.